E aí, Flávio, como é que vai? Bom dia, Vitor. Bom dia, Liz. Bom dia, bom dia. E aí, Flávio? Gostei do seu fundo do Flávio, da sua blusa, da Rosa dos Ventos. Bom dia, tio. Eu tá vendo? Ela fez, eu não canto. Ela fez. Deixa eu ver aqui. Acho que ela me mandou. É tipo. Grandes regiões, região geográfica, geografia econômica. Bom dia, Flávio. Página. Bom dia, Flávio. Página, Flávio. Flávio, a minha foi lá, ele tá travando. Ah, tá. Tá travando um pouco, mas funcionou agora. Espaço. Peraí, viu? Aguenta um minutinho. Oiê! Oi, tio! Oiê! Dois Agora, Flávios, ela tá sentindo alto. Bom dia, Flávio! Oi, Bom dia, tio! Flávio. Oi, Flávio! Bom dia, campeão. dois Flávios, Oi. dois Flávios. Eu disse. É o clone. Agora Então, olha só, Vou tirar uma foto desse momento. muito bom. Então, olha só. A gente vai iniciar com uma atividade que eu passei para vocês, certo? Visualizar página? contas e logo em o que sequência. está acontecendo, minha gente? Flávio, que página? Flávio, pra mim. Tem dois Flávios, o que está Tem acontecendo por dois aqui? Flávios. Linhos, Dia, Luiz Guilherme. qual é o verdadeiro? Vocês, Tem um dos dois. vocês vão colocar o alfinete onde eu tô com a imagem, tá certo? Tio, qual é a página que você quer? Calma. Nervoso. Cabe não. 70 e... era... A gente fez 72. uma organização, que foi o vídeo da semana passada. É a 72 que você quer? Agora, 72. Nossa, você já viu. 72 é a questão da organização. A gente viu desconcentração. Vamos para 72. Vamos, eu vou seguir daí. Olha só. Não é isso não. Aqui é atividade que você disse que ia pegar, que eu não sei qual é a página. A que eu lembro é que a gente parou na página Ô, tio. 74. Você já corrigiu a 72. 72 foi a desconcentração. Só o Flávio que tem o A gente fez com você a 72, que eu lembro. Oi. anfitrião. O outro não é não, o outro é fake. A gente parou na página 74, eu acho. A sequência. A 72 foi a desconcentração urbana. E essa Ah, não, saindo o áudio, Flávio, aqui. Tá com o áudio mutado. Tá sem sem áudio mudo. Ah, tá mudo. Só tem um Flávio que tem um anfitrião. O seu Flávio tá mutado. O seu áudio tá mutado. Pronto, agora já está. Normal agora está o áudio, não tá? Aham, tá. Beleza. Então, olha só. A gente consegue perceber o seguinte. Na formação da indústria, ela foi criada na região sudeste e se expandiu. Ela sai do sudeste e invade outras regiões do Brasil. Aí foi o processo de industrialização, década de 30, década de 50 começa o processo de inchaço da região sudeste. A década de 70, 80, ela começa a enxergar outras regiões, começa a descentralização. Aí a gente tem a Zona Franca de Manaus, década de 60, 70. A gente tem o Nordeste, década de 80 e 90. E 90 e década de 2000 e década de 2010 e iniciando agora, a gente vai para a região do Centro-Oeste. O Sul acompanha o Sudeste.
Mas aí, descentralizando, eu vou passar um mapa para vocês que vai mostrar exatamente uma saída para regiões vizinhas. Então, observa, na 74, a gente teve o processo de urbanização. Esse foi o material que eu mostrei para vocês em vídeo na semana passada, certo? Quando a gente visualizou o vídeo, a questão do crescimento das cidades em relação ao campo. Aí, o Brasil cresceu muito nas cidades, porque a população do campo tornou-se necessária para a indústria. E ela migrou, foi o chamado êxodo rural. Outra situação também, vocês lembram, do êxodo rural. Que página? 74. Você vai ver no meio... Flávio, Oh, as pessoas, os moradores do campo foram morar na cidade, ficou sobrecarregada a cidade? Sem lugar para ir, essas coisas, ou não? A cidade ficou muito populada, tinha muita gente desempregada, tinha muita população. a cidade não estava preparada. Porque era muita gente, né? Era muito brasileiro, muito imigrante, essas coisas, daí não dava. Ficou sobrecarregada. Porque nessa época havia muito imigrante, não era para o Brasil para trabalhar, para ter melhores condições de vida. Era italiano, português, espanhol e... não lembro mais qual era. A maioria era isso. É verdade. A maioria foi português, certo? É interessante. No início, o português não era considerado um imigrante. No início, o português ele era considerado o dono do Brasil. Afinal, o Brasil era o quintal de Portugal. Então, não era considerado em si uma região de imigração, certo? Era como saindo de Portugal para ir morar na Ilha da Madeira. Vocês sabem quem nasceu na Ilha da Madeira? Não fui eu. O CR7, papai, só gol. Foi o Ícaro, não. É uma outra pessoa. Tão Flávio. tão competente como o Ícaro. O Ícaro, não. Cristiano Olha. Ronaldo. Cristiano. Isso mesmo. Qual foi o ano que o Brasil ficou independente? Foi em 1822. E nesse ano, o Brasil ainda era o quintal de Portugal? Em E por 1822. quê? Se a gente já era independente, por que a gente virou como pode dizer, o cantinho de Portugal? A gente não era independente e a gente não precisava mais de Portugal. Não, é porque foi o seguinte. Em 1822, o Brasil levantou a espada e gritou: independência ou morte. E ele teve a independência. Até aí tudo bem. Mas acontece que em 1822, com essa independência, o Brasil não teve o reconhecimento de Portugal, fazendo um acordo financeiro de conseguir concluir, pagar uma certa cota para Portugal. Só conseguiu pagar essa cota em 1825, que conseguiu concluir. Em 1825, 3 anos depois, Portugal admitiu a independência do Brasil. Foi por isso, certo? Ah, tá. Portugal foi esperto nisso aí. Demais. Na verdade, no final de tudo, isso foi um acordo entre pai e filho. O pai, que era Dom João VI, e o filho, que era Dom Pedro I. Mas custou muito caro para o Brasil esse acordo. Demais, caríssimo, caríssimo. A gente pagou e paga cotas, né, para outros países, tudo pela dependência sempre. Dependência. Então, vamos ver aqui. Observa só, conseguimos perceber ainda que a gente teve problemas. Quando a Malu perguntou agora, e a cidade não ficou sobrecarregada demais? A cidade ficou tão inchada, chamamos mesmo inchaço urbano. A cidade ficou tão inchada a ponto de não conseguir suportar a população em áreas habitáveis comuns, onde tem uma casa com setor de esgoto, de água encanada, rede elétrica. E como não tinha essas organizações em que a pessoa ia morar com boa qualidade de vida, elas começaram a morar em qualquer lugar, surgindo, inchando, crescendo as favelas. Só o Rio de Janeiro,
hoje tem mais de 2.700 favelas. São Paulo tem mais de 3.500 favelas. Vocês têm ideia do Complexo do Alemão? Olha a expressão. Complexo do Alemão. Mostra que não é uma favela só. É um conjunto de 22 favelas. Só o Complexo do Alemão. Tem o Alemão, a favela do Alemão, está unida com outras 21 favelas. Quem passa para essa área do Alemão vai ficar numa área cercada de 21 favelas. Cercada entre aspas, lógico, né? Porque tem o limite de um muro, o limite de uma cerca, como uma fortaleza, uma cidade antiga. Não é desse jeito. Mas essa área não consegue se conectar com áreas vizinhas devido a uma área de vegetação pequena, mas que divide, certo? Mas são 22 favelas. Lá, a população está desestruturada. Não tem os recursos governamentais, que são a devolução dos impostos arrecadados do governo, como o recolhimento de lixo em todas as ruas e vielas. Não tem água encanada para todos igualmente. Eita. Recolhimento de esgoto não existe para todos, né? Só na parte mais baixa. Ou, à medida que eles cavam um buraco e fazem Eles uma encontram fossa. água. Como o Ícaro? Não, foi só completar aí que você falou. Ah, sim. Valeu, campeão. Então, isso aí mostra que existe uma desestruturação. Tem até uma expressão que eu sublinhei na semana passada, que é no último parágrafo. Olha só. O acelerado crescimento de algumas cidades, aliado à falta de planejamento, acarretou problemas sociais. 74. Acarretou problemas sociais. Isso mesmo, Malu, que você falou agora há pouco, dá reflexo sobre isso. Acarretou problemas sociais. A cidade ficou desestruturada. Ô, Flávio, certo? Diga. pergunta. Lembra que da aula passada que a gente viu um vídeo da Vale? A Vale foi uma das primeiras indústrias de quê mesmo? E exploração de ferro no Brasil. Ela começou no Brasil, né? Ela é do Brasil, na verdade, né? Brasileiro. Esse é um dos motivos da pobreza de algumas pessoas, da falta de água, encanada, esgoto, essas coisas. Olha só, a gente vai colocar como alguma culpa? Sim. Tem alguma culpa? Tem. Mas a culpa Mas maior... o governo tem mais, né? o governo tem mais. Eu até poderia dizer da seguinte forma. As prefeituras têm culpa maior do que o governo do estado ou o presidente. Por quê? Quando chegam populações para trabalhar numa indústria tão grande como a Vale, por exemplo, vou citar uma cidade onde a Vale tem uma porção de áreas de exploração. Mariana, Minas Gerais. Já sabe mais ou menos o que aconteceu em Mariana, né? Ele já sabe tudo o que aconteceu em Mariana. Então, Mariana, Minas Gerais. Quando a Vale se instalou em Mariana, por volta da década de 70, ela começou com uma exploração maior. Muita gente de cidades vizinhas foram para Mariana, Congonhas do Campo, Ouro Preto. Fora de Minas Gerais, nós tivemos várias áreas que perderam populações, perderam gente para trabalhar lá em Mariana. O prefeito, ao invés de negociar com a Vale ou requisitar uma determinada área, ele deixou o povo ir vender para a Vale, a parte que não estava sem ninguém. Para construir novas casas, esperou que as populações se virassem sozinhas. É meio seguinte. Diga. Se hoje fica sobrecarregado, tendo condições de ter casa, essas coisas inovadoras, né? E fica sobrecarregado, imagina no passado, que não tinha nada disso. Não é, então? Aqui, um exemplo, se demora, 2 meses para construir uma casa. Eu sei que não é 2 meses alguma. Lá demora muito mais para construir uma casa, 4 meses. Demora muito mais. E, realmente, hoje tem tecnologia para fazer tudo mais rápido. Antigamente não tinha. Interessante. Outra coisa. Trabalho manual. No Brasil, nós temos um problema de ser um país quente. Você sabe que isso termina sendo um problema, né?
Aham. A gente precisa de uma casa muito bem elaborada para suportar frio? Não precisa. Levantou 4 paredes, jogou o telhado em cima, embaixo pode morar. Não tem necessidade de ser com parede. Uma casa revestida de mármore, essas coisas. A parede revestida com uma parte que vá suportar o frio. Não tem necessidade disso tudo. Ou Se uma não tem tempestade. necessidade disso tudo, aí a gente pode construir 4 paredes comuns, colocou uma porta, joga o telhado em cima, pronto, vai Acabou. morar. A gente Você pode quer chamar dizer que no Brasil é muito mais fácil construir uma casa do que em outros lugares, né? Sim. Então, precisa ter muito dinheiro para construir uma casa? Acho que mais ou menos, depende da casa. Se for uma casa básica, eu acho que precisa de um pouco. Só para morar. Realmente. É uma casa só para a pessoa ir para baixo, só para morar. Então Precisa dá. ter muita Pouco coisa. dinheiro. É tanto que surgiram muitos lugares no Brasil identificados como barracos. Os barracos em si, eles são áreas desestruturadas, tá certo? Essas áreas desestruturadas são áreas de barracos, tá bom? Então, a gente já sabe, é outra ideia colocada para o Brasil. A relação de ser um país tropical, abençoado por Deus e por natureza, é lindo. Mas a questão é que, no crescimento, a política governamental não acompanhou o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento terciário de serviços e comércio. Você quer dizer que as prefeituras... Posso pegar a prefeitura? Elas não acompanharam o ritmo da indústria. Quando a indústria estava aqui, a prefeitura ainda estava aqui. Assim? A indústria veio para aqui e a prefeitura subiu para aqui. Aí a indústria veio para aqui e a prefeitura subiu para aqui. E atualmente? Ainda está assim? Atualmente ainda está Está mais assim? distante. Está mais distante. Tem cidades que a distância é tão grande entre o processo de industrialização e a real condição da indústria em melhorar a qualidade de vida para a população. Está cada vez maior, apesar de... De pior ou para melhor? De pior. Oi? De pior ou de melhor? De pior. De pior. Porque nesse tempo que a gente está, já era para a gente estar melhor do que alguns outros países, eu acho. Eita, travou de novo, Fábio. Okay. Agora, travou um pouco, senhor. Tinha travado, né? Legal. Eu acho que estava travado. Estava travado, foi? Mas com voz e tudo? Sim. Mas daqui a pouco esse problema se resolve, viu, gente? Não, já resolveu. Já? Não, eu estou dizendo que daqui a pouco a gente vai estar migrando para o Meet, né? Ainda vai ser mais estável. É muito mais estável. Muito mais. A gente tá Foi a Google que fez. E a gente vai migrar para outro sistema também, né? Que é o... Tá acontecendo, E meu o gente. Meet não tem não, né? Limite de tempo. O Meet. Meet. E daí a gente vai poder dar o assunto até acabar sem a aula cair. O Meet, ele fica... Ele é... Pediram só 3 perguntas. E aí a necessidade da aprovação do e-mail institucional. A escola só está fechando isso. Porque aí Tio. a escola já tem... É difícil de mexer. Facílimo. Eu acho até mais prático do que o Google. Sério? Mais fácil do que o Zoom. Tá. Então você ensina a gente a mexer, viu, tio? Com certeza. E Porque tem no Google é só botar o nome do que você quer procurar. tem uma porção de tutoriais que a gente já está estudando, os professores. Eu vi a aula do... Eu vi. É fácil realmente, muito fácil, na verdade. O colégio, inclusive, fez uma porção de tutoriais. É bem parecido com o Zoom, só que é mais prático. Verdade. Então, bora lá, para a gente terminar esse pedaço. Então, olha só, conseguiram perceber, né? O processo de urbanização cresceu muito rapidamente para o Brasil. Levando em consideração esse crescimento, nós tivemos uma desestruturação dos espaços urbanos. Até aí, tudo bem.
Ô, tio, desculpa atrapalhar, mas o que Getúlio Vargas fez? Que eu esqueci. Ele iniciou o processo de revolução De industrial do importação. Brasil. Foram investimentos muito grandes, muito fortes na indústria do Brasil, fazendo com que o Brasil entrasse no grupo de países industrializados, certo? Que produzem algumas coisas, que produzem no seu país, né, tio? Isso. Foi a Não produzem substituição totalmente, mas produzem uma parte da produção é para eles, o resto eles importam para outros países. Isso. A Que produção antigamente, industrial. que antigamente o Brasil ele só comprava importado e não produzia dentro do país. Não era? Isso. Nós éramos um país agroexportador. Nos tornamos um país urbano industrial, certo? Uhum. Deixa eu só ver aqui como é que está a gravação. Tá andando. Então, olha só. Bom, fechado, Vitor. Entendeu, campeão? Entendi. Ele começa com a Revolução Industrial na década de 30 e desenvolve a consolidação industrial na década de 50. Ele incentivou as indústrias do Brasil, né? Que até diminuiu o imposto, né? Isso. Ele era um estadista, certo? Valorizava muito o Estado. Diga aí, Fábio, eu lembro que você disse em uma das suas aulas que, como posso dizer, que a intenção dele, do Getúlio Vargas, era muito boa. Ele queria produzir, só que ela acabou dando um pouquinho errada, por causa que ela não focou em só uma região, focou em todas as regiões. Não foi isso? Você falou que no Sudeste, como era o centro, era para ter focado primeiro no centro, para depois focar nas outras regiões. Só que daí, como focou nas outras regiões, o Sudeste começou a descentralizar, e daí uma pessoa para lá, outra para lá, e daí outra para lá. Não era isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, foi dito o seguinte, ou foi o Vitor que não estava conseguindo ouvir, né? Travou alguma coisa, mas olha só, o Ícaro colocou o seguinte, o processo inicial da indústria, ele se consolidou na região sudeste, em si, começando Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Depois, ele começa a se expandir para outras regiões. É o processo identificado como descentralização industrial. Certo? O que nós vemos hoje, o Brasil está com um espalhamento industrial muito grande. As 5 regiões geográficas estão em processo de industrialização crescente. Elas já são industrializadas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, como destaque, a gente vai ter o Sudeste, os 4 estados, a região Sul, os 3 estados são industrializados, a região Nordeste, destaque para as 3 grandes metrópoles, são Fortaleza, Recife e Salvador, mas a gente já tem uma metrópole nova industrializada, que é Maceió. A grande Maceió já passa de 1 milhão de habitantes, certo? Em 2010, a gente já tem 10 anos. Em 2010, com o resultado do censo demográfico do IBGE, que foi no final do ano, já foi datado Maceió como uma metrópole. Então, a gente já tem mais 10 anos de mais desenvolvimento. Nós crescemos bem mais. E a gente tem a região centro-oeste, destaque para Brasília, né, o Distrito Federal industrializado, Goiânia industrializado, e o restante, uma base industrial inicial do celeiro brasileiro, com a produção de cereais, por isso que é chamado celeiro brasileiro. A gente vai estudar as regiões, e sobre as regiões a gente vai visualizar cada situação dessa. E a região norte, com destaque para a Zona Franca de Manaus, que não é só Manaus agora. A gente também vai estudar exclusivamente os estados que fazem parte da Zona Franca de Manaus. Ô, tio, não querendo sair muito do assunto, o que você acha que vai acontecer com a economia da indústria depois dessa pandemia? Olha só, eu venho assistindo muitas situações de economistas falando sobre o Brasil pós-pandemia, né? É uma projeção. Na CNN. O que vai acontecer, né? Então, essa projeção é a seguinte: pós-pandemia, o Brasil ontem, eu ouvi dados colocando que o Brasil gastou até agora cerca de 800 bilhões de reais com produtos para a isso. quarentena. A minha mãe, posso falar uma coisa da minha mãe?
A minha mãe, por exemplo, ela tem um aplicativo que é Torre de Saúde, não tem? Que é para ajudar as mulheres contra o câncer, para evitarem. E não tem? A indústria dela tá até doando com a Taurus 5.000 máscaras. Por exemplo, ontem à noite, choveu pra caramba. Eu, minha mãe e meu irmão teve que botar toda a máscara lá atrás para não molhar, porque vai ser para doação para o hospital. Maravilhoso, cara. Olha, é uma ação nobre, viu? Então, olha só, são empresas como essa que estão fazendo com que o Brasil se torne um país de ajuda, de autoajuda. Então, nós estamos nos ajudando. O governo fez o pagamento de R$ 600, 3 meses, a 1.800 por pessoa. Isso já tem mais de 50 milhões de pessoas recebendo esse dinheiro. Dinheiro que foi para a saúde, que os estados e municípios estão usando para melhorar os seus hospitais, para conter o vírus. Então, pensa o seguinte, se tivesse havido antes, há 3 anos, 4 anos, 5 anos, se tivesse havido antes investimento em saúde e os hospitais... não teria tanto problema assim. Se tivesse investido na saúde, na ciência, não teria tanto problema. Só que a gente queria investir em outras coisas que não são tão necessárias quanto a saúde e a ciência, porque a saúde... Você sabia que eles têm alguns estados que estão enterrando hidroxicloroquina, que é o remédio que está tentando, que consegue impedir o coronavírus, estão enterrando... Não é impedir, ele tenta auxiliar no Covid. Mas, exemplo, ele tem a chance de funcionar um pouco para ajudar o paciente, ou tem a chance de não fazer nada. Não, porque vai depender de cada organismo. O Ícaro, ou ele tem a chance de fazer nada, ou ele tem a chance de ajudar, ou ele pode prejudicar, que ele tem efeito colateral incrivelmente pesado. E daí tem, mas eu não concordo, depende da pessoa, né? Porque a gente não sabe o organismo que a cloroquina pode ser boa. Mas se a pessoa estiver morrendo, por exemplo, de Covid, eu acho que vale a pena tentar arriscar. Não, o Ícaro, não vale, porque a hidroxicloroquina ela só dá efeito se for no início. Só funciona se for no início. Se for no fim, já é tarde demais. Não vai funcionar. Então, gostei, Vitor, da sua observação. Então eu acho que eu entendi um pouco, porque o nosso presidente quis começar com tratamento logo com a cloroquina, né? O cara tá disputando. Bolsonaro é lindo. Porque no início... Ele errou, eu admito, o Bolsonaro errou um pouco no começo. Sem política, sem política. Mas depois ele... Ô tio, uma coisa que eu não entendi, sabe o que foi? É porque, tipo assim, tava todo mundo, em quarentena e aí queria ultrapassar os limites, fazer um churrasco. Eita. Olha só, mas acontece o seguinte, não tem pessoas que brincam demais, não é? Então, é um erro que a gente consegue perceber em algumas falas. O presidente, ele olha e diz bem assim, não, esse final de semana eu vou fazer um churrasco. Aí passa e fala de outra coisa. Infelizmente, a mídia deixa aquilo que ele falou muito maior do que o que deveria ser. Espanta, coloca drama. Porque, por exemplo, eu falo assim, eu hoje não vou dormir, por exemplo. E daí, vou pegar o Vitor fazendo, o quê? O Ícaro não vai dormir hoje, o Ícaro não vai dormir, como ele não pode Nada a ver. Telefone sem fio. É bem assim, ele vai, a mídia coloca, hoje o Bolsonaro vai fazer um churrasco na casa dele. Sim, ele não explicou, as pessoas que podem participar de churrasco podem ser todas imunes, podem já ter pegado e ter passado por isso. A questão é que a gente não pode se apegar exclusivamente em política nem politicagem. A gente tem que avaliar o seguinte, nós vivemos um momento, se cada um fizer, se fiscalizar a sua família, se cuidar, tomar as não medidas. Terá um problema, mas se não fiscalizar, terá um problema. Por exemplo, se toda hora alguém fica saindo na rua, com essa quarentena, e depois for fazer um churrasco, aí que não pode mesmo. Mas se todas as pessoas se prezam, elas ficam em casa, se cuidam e devem fazer um churrasco, não estou falando para todo mundo fazer, tá? E elas vão fazer um churrasco, aí eu não sei, acho que não tem problema, né? Eu acho. Verdade.
Agora dá um pulinho para aqui. Não tô falando pra ninguém fazer churrasco não, tá, gente? Faça não, né? Todo mundo já sabe. Bora fazer? Então, bora lá que a gente tem a Não ideia. Não façam, mas se vocês fizerem, me chame. Tá certo, viu? Eu vou deixar passar essa pandemia para a gente fazer o churrasco. Todo mundo imune, vacinado. Então, olha só. Na 75, a gente tem uma ideia da seguinte forma. O crescimento da cidade e o aparecimento de favelas. Aquilo que eu falei há pouco para vocês. Então, com o declínio do mercado negreiro, nós tivemos ex-escravos, né, e outras parcelas da população acabaram se fixando em fundos de vales e em costas de morros. Os morros do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, são chamados mocambos em Pernambuco. E aqui em Alagoas é chamado de... Alguém tem ideia de como é chamado aqui em Maceió? Grota. Grota, gostei, isso mesmo. São as grotas de Maceió. Mas é tudo favela. O nome é diferente saindo de lugar. Essas áreas, elas foram ocupadas porque muita gente que saiu da produção, do corte, do plantio, dos cuidados com a cana-de-açúcar de Alagoas, saíram do interior, eram escravos, 1830, 1858, termina a escravatura do Brasil. Vocês lembram disso, né? Escravidão, é assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, e nós tivemos o fim da escravidão no Brasil. Essas pessoas iam trabalhar onde? No campo. Os donos das fazendas, muitas vezes, não queriam que elas ficassem trabalhando para eles. Os fazendeiros, coronéis da cana, aqui no Nordeste, e os barões do café, lá do Sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas Gerais, aqueles riquíssimos fazendeiros, eles não queriam pagar salários para os ex-escravos e resolveram contratar pessoas de outros países. Quando vieram italianos, vieram espanhóis, vieram alemães, Ícaro, vieram eslavos da região do norte da Europa. Nós tínhamos pessoas chegando ao Brasil que eram contratados para ganhar salário. Os fazendeiros diziam: esse escravo viveu a vida toda e eu agora vou dar dinheiro para ele, mas era um salário. Não vou querer. Muitos não quiseram. E os escravos iriam para onde? Eles tinham que... lugar, não iam ter moradia. Aí eles saíram. Não era para... Eu lembro que você falou no 5º ano, ou foi no 6º, que os escravos que não tinham onde morar iam para um lugar muito grande e daí iam ficar todo mundo junto e se alguém conseguisse emprego, eles dividiam. E daí você falava que tiveram até uma revolta, que eles tiveram que ir pro morro, que começou a favela, que o povo não queria que os escravos, porque fediam, passavam doença, essas coisas, não era? Isso mesmo. Aí eles saíram das fazendas e foram morar nas cidades. Só que nas cidades, aquilo que eu expliquei há pouco, a cidade não tinha estrutura para todo mundo e eles foram morar nas grotas. Eles ficavam todo mundo junto em tipo num galpão, né? No tipo de galpão. Tinha dito que tinha alguns escravos que até queriam ser escravos para ter moradia e ter alimentação. Porque era melhor ter moradia, alimentação e trabalhar um montão de horas do que não ter emprego e passar fome. É verdade, isso mesmo. Eles até queriam continuar na fazenda mesmo sendo escravos. Olha aqui, se a gente olhar direitinho, absurdo. Parece meio triste, era a realidade da época para eles. Era a realidade da época. Eles não tinham para onde ir. Se não tinham para onde ir, eles automaticamente ficavam no espaço que eles nasceram. Porque as pessoas que eram contra a abolição, eu não posso ter escravo, também não vou contratar esses caras, né? Verdade. Outra situação. Isso fez com que esses escravos eles migrassem para as regiões das cidades. E depois passou o bonde, né? Que você até falou que foi aí que surgiu as favelas, né? É, verdade. Então, olha só. Aqui a gente trata, só para a gente concluir essa parte. Vê só. Aí tem o seguinte, ficavam mais próximos do mercado de trabalho nas cidades, porque começava a surgir
o emprego informal de venda, ou as indústrias. O Brasil começava no processo de industrialização, não era a Revolução Industrial, 1890, mas a indústria ela já começava a despontar, começava a aparecer. Aqui, aí conta o geógrafo Adelino Campos, no livro Do Quilombo à Favela. A produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Que espaço criminalizado é esse? Favela. Chamamos de comunidade hoje, mas na época era apenas favela. Certo? É outra forma de ampliarmos o trabalho contra a criminalização, foi mudar o nome de favela para comunidade, certo? Dando direitos mais às populações que moram nessas regiões e elas reivindicam esses direitos diretamente aos seus prefeitos ou os seus chefes de comunidade ou líderes de comunidade, certo? Então, olha só, ainda na 75, com o desenvolvimento da economia brasileira durante o século XX, esses espaços também foram sendo ocupados pouco a pouco pelas pessoas que saíam do campo em busca de melhores condições dos centros urbanos, mas que não podiam pagar para morar nas áreas nobres. O tempo faz crescer o número de favelas no Brasil, sem que, no entanto, o Estado ofereça a infraestrutura apropriada, como o acesso a saneamento básico, segurança, por exemplo. A população se organizou. Podemos citar os mutirões e também as associações de moradores, criadas para reivindicar o acesso a serviços públicos. Aí afirma aqui o Jailson de Souza, geógrafo da organização não governamental. Uma porção de geógrafos se destacaram. Um que mais se destacou foi o geógrafo Milton Santos, brasileiro, nascido na Bahia. Foi ele, tio, que foi para a Lua, não foi não ele, né, que foi para a Lua. Fez o quê? Quem foi? Teve um brasileiro que foi para a Lua, né? Não, foi ele não. Lua não, falei errado, que astronauta, alguma coisa assim do tipo. Não, é o atual ministro de... É ele mesmo, é. Não, o Nascimento é o Pontes, né? Alguma coisa. É o Pontes, é. Fui eu que fui para a Lua. Mas depois eu acordei. Então, a gente tem aí esse Milton Santos, ele foi o geógrafo que, olha só, olha a história do cara. Pobre, negro, baiano, logo nordestino. Ele era filho de lavadeira, era muito pobre. Ele começa a estudar, parte do estudo dele. A vida toda foi escola pública, mas parte do estudo ele aprendeu sozinho. Então, em muitas situações, ele era autodidata, aprendia sozinho, ele pesquisava. E ele criou teorias fantásticas, apresentando para o mundo a globalização da miséria. Todo mundo falava, a globalização é a coisa mais bela que existe. E na década de 70 e 80, ele começou a pensar sobre a globalização da miséria. O que a globalização causa na população em si, que é a miséria. Então, a partir daí, ele começou a se destacar mundial e entrou no grupo dos geógrafos mais bem estruturados em teorias e estudos sociais. A gente vai estudar Milton Santos, mais especificamente, no ensino médio, certo? Que é do primeiro ano do ensino médio. O impulso da industrialização, ele ocorreu na Primeira ou foi na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial. A gente começa em 1930, mas o impulso se dá durante a década de 30 e principalmente em 39 a 45. Porque o Brasil começa a produzir indústria, ou criar indústrias. Em 39, a Guerra Mundial fez com que a Europa não mandasse produtos para o Brasil. Como é que o Brasil ia ter produtos? Simplesmente ele produzia os próprios produtos. Cuidado para não derrubar, tá? Nós substituímos. Cuidado para não derrubar. Olha só. Tá cheio. Vocês tratem de... Eu vou passar a atividade aqui para vocês. E... Para sair tio, eu já fiz, viu? Eu já sei qual é. Você vai passar o Você também tem outra aula hoje.
É. experiência. Na próxima aula hoje, a gente vai estar continuando esse material que eu quero mostrar para vocês, para a gente conseguir